Olá, estamos aqui de volta com os estudos e hoje no estudo de número 33, tratando sobre a criação de filhos. E eu quero começar na introdução aqui apresentando o que diz o nosso documento intitulado Princípios Batistas, onde há um capítulo especialmente designado sobre o cristão e o seu lar. Eu quero ler aqui para fundamentar bem a nossa lição. O casal deve partilhar ideais e ambições semelhantes, a ser dedicado à criação dos filhos, na instrução e disciplina divinas. Isso exige o estudo regular da Bíblia e a prática do culto doméstico. Nesses lares, o Espírito de Cristo está presente em todas as relações da família. Gente, percebe-se aqui um grande desafio nesse tempo em que vivemos, que é a criação de filhos no século XXI. Um grandiosíssimo desafio aos pais. Os pais cristãos, nesse século XXI, precisam exercer a sua autoridade de forma muito marcante para que haja uma promoção do bem-estar espiritual dos seus filhos. E os pais devem ter como alvo, como foco também, o coração da criança. Tentar enxergar por ação mesmo de Deus o coração dos seus filhos, né? Nós vemos isso com uma importância muito grande, até porque o texto de Malaquias, capítulo 4, versículo 6, nos diz o seguinte: Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Percebe, gente, como é importante a interação e o retorno do coração de pais aos filhos e de filhos aos pais? Eu já quero logo aqui fazer uma aplicação. Educar pelo exemplo sempre foi o objetivo maior da humanidade. Só que parece que hoje não há mais essa preocupação de uma forma geral. Nós já sabemos desse relativismo moral e ético e comportamental da sociedade. Muitas vezes, os exemplos negativos estão superando os positivos. Como você tem ensinado no ambiente do seu lar? A pergunta já que eu quero deixar para a sua reflexão. E avançando, vamos perceber que essa responsabilidade na formação dos nossos filhos, ela é intransferível. Os filhos nascem, são educados numa família, os pais são os provedores dos afetos, que tornam favorável para que a educação ocorra. A educação que os pais cristãos dão nos seus lares é uma educação formativa, é uma formação elevada. A gente tem que estar pensando nisso, né? E é nesse sentido que a unidade dos pais, ela contribui firmemente para essa formação, né? Os propósitos precisam ser claros, os ideais precisam ser claros, o foco precisa ser único em Jesus Cristo, né? Os valores que estão presentes no lar vão trazer marcas profundas na vida dos nossos filhos, né? Então, esse homem e a mulher do amanhã, eles serão profundamente marcados por esses valores do lar, né? E através da influência do lar, esses valores morais, os padrões de conduta são formados nos filhos. Por isso, a família tem um destaque e um privilégio, né? É um privilégio muito grande os pais serem formadores dos filhos, e ela tem um destaque muitíssimo elevado na nossa sociedade, né? A Bíblia, ela não questiona a importância do lar e dos pais. Por isso mesmo ela coloca lá
em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensinar no caminho. Não é só ensinar o caminho, é no andar diário, né, gente? Então cabe aos pais, de forma plena, assumir esse papel distinto, assumir esse papel excelente na formação moral e espiritual, num convívio harmonioso dentro de casa. Quando os pais não ocupam esse primeiro lugar, queria que você atentasse bem a isso. Quando os pais não ocupam esse primeiro lugar, e é um lugar privilegiado, uma fonte secundária passa a ser a principal na formação e nos valores dos filhos. E aí fica uma pergunta: quem é que tem mais influência? Você ou essa fonte secundária? Qual é a sua posição com relação à formação dos seus filhos, não é? Então, é o bom exemplo que forma o caráter, que prepara a criança para uma existência equilibrada, harmoniosa. Pais e filhos, nesse sentido, formam equipe, formam uma unidade que traz significação, que traz significado e sentido na formação dos filhos, né? Então, é muito importante que pais assumam essa responsabilidade, uma responsabilidade que é formativa e que perpetua por uma vida inteira. E eu já quero fazer também uma rápida aplicação para a vida, né? Ao gerarem filhos, os pais também são privilegiados com a responsabilidade de educar, de ensinar valores e formá-los moralmente. Como tem sido o seu desempenho nessa formação? Eu quero já adiantar a você. A graça do Senhor é favorável a você. A graça de Jesus Cristo dará a você condições de se superar e de ver essa obra acontecendo na sua casa. Filhos saudáveis. Então, é através dos limites que nós damos para os nossos filhos que nós criamos um senso de autocontrole no coração deles, né? E assim também eu crio e incentivo também a independência dos filhos, porque nós estamos preparando os nossos filhos para a vida, não para nós. Nós estamos ensinando os nossos filhos para que eles sejam exemplos também na sociedade, para que eles abençoem a sociedade, não é, gente? Então, autocontrole e determinação são elementos essenciais na vida dos nossos filhos. Eles serão exigidos a desenvolverem o autocontrole e a determinação. Não serão filhos inseguros. Não deverão ser filhos dependentes. Eles serão independentes à medida que eu consigo apresentar a eles essa alternativa segura através do equilíbrio, não é? Na formação dos filhos, né? Os filhos com autocontrole e com determinação vão desenvolver uma vida equilibrada, né? Então eu preciso saber como pai, você precisa saber como pai, na formação do seu filho, você como mãe, precisa saber impor limite no comportamento. É incrível, mas isso é extremamente necessário, né? E ao mesmo tempo, você não pode ser um controlador. Olha quanto desafio, gente. E é grande o desafio dos pais, eu reconheço isso. Mas a Bíblia, ela já sempre apresentou uma série de limites, né? A Bíblia, ela apresenta um Deus que tem limites, e os filhos precisam de limites, eles gostam de limites. Quando um pai não apresenta limite ao seu filho, como a mãe não apresenta limite ao seu filho, ele se torna um descontrolado, não é? Ele se torna refém do seu próprio eu. Olha o prejuízo, não é, gente? Então vemos lá que
Pais e filhos devem buscar em Deus sabedoria. Vemos isso lá em Provérbios capítulo 1, verso 7 e verso 8, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução da sua mãe. Vemos aqui pai e mãe exercendo um papel importantíssimo dentro do lar, equilibrado, não é? Então, limites e liberdade estão dentro do plano de Deus para esse ser que foi criado por ele. Deus sempre estabeleceu limites, não é? Então, certamente a criança precisa de liberdade e terá, mas não conseguirá desenvolver facilmente as habilidades para lidar com ela sem os limites. Então, os limites abençoam as crianças. Elas trazem formação, não é? de fronteiras ao coração dos nossos filhos, né? Então, a criação de filhos saudáveis implica um bom equilíbrio entre imposição e limites, e a concessão de independência. Pais com a sabedoria divina ensinam de forma equilibrada, livres da permissividade e livres também do autoritarismo, que é um risco muito grande, né? Então, qualquer polarização num desses elementos aqui, permissividade ou autoritarismo, vai gerar um comportamento disfuncional na criança. Um dos livros que eu li para escrever essas lições intitula-se 10 princípios básicos para educar seus filhos, de Lawrence Steinberg. Ele explica que esse equilíbrio entre limite e liberdade é dinâmico. Por que é dinâmico? É porque ele não é fácil de ser alcançado. E um outro detalhe, ele é dinâmico também porque esses limites mudam de acordo com o desenvolvimento da criança, né? Então, existem fases no desenvolvimento onde você gradualmente vai apresentando esses limites e em um momento o menino já vai saber o que é que tem que ser feito. Aqui eu quero apresentar também uma aplicação para a vida. O equilíbrio na educação livre da permissividade e do autoritarismo forma filhos interdependentes. Assim, a educação é dinâmica e constante. De que forma, eu pergunto a você tem atuado para a educação na sua família? Eu quero que você pense e, ao mesmo tempo, quero que você conte com a graça do Altíssimo Deus, que é poderoso para te ajudar na formação dos seus filhos. E vamos para o terceiro ponto. A influência continuada dos pais. Eu quero aqui trabalhar com duas perguntas. Os filhos já adultos devem obedecer aos pais? Com que idade os filhos devem, então, deixar de obedecer aos pais? São duas perguntas que nos remetem aqui a 3 palavras importantes sobre a influência dos pais: obediência, submissão e honra. A obediência aos pais tem o sentido de alinhar-se debaixo por dever. E a submissão compreende o seguinte: alinhar-se debaixo por devoção. Essa é a honra descrita lá em Efésios capítulo 6, versos 1 e 2. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Não diz a idade, não é? E também o texto explica: honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E também Colossenses capítulo 3, versículo 20,
que diz assim: filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Acho que com esses versículos eu já respondi as perguntas que propus aqui nesse ponto, né? Então, a obediência que é para ser realizada é em amor, e não por medo ou então por reprovação. No livro de Anne Mary Ezzo, Educação de Filhos à Maneira de Deus, ele faz o seguinte destaque: obediência é um mestre temporário que conduz a criança a moldar-se através de meios externos, até que ela esteja moralmente preparada para obedecer, dirigida pelos controles do coração. Na época certa, a criança deve trocar a obediência pela submissão. Que lindo, não é, gente? Maravilhoso. A influência dos pais precisa ser continuada pela vida, mesmo com os filhos já crescidos. Os pais exercem uma influência e é honroso, nós vimos no texto bíblico, aos olhos de Deus, né? Casados, residindo longe, né? Os filhos devem essa obediência aos pais, né? Então, nessa relação de respeito contínuo, o amor é o fio condutor. Honrar os pais implica em demonstrar também um respeito integrado a esse componente amor. E aqui eu quero fazer a última aplicação para a vida. Aos pais foi dada a responsabilidade de educar, de ensinar os filhos, e aos filhos de honrá-los continuamente. Para você, o que se constitui grande desafio nessa relação? Quero que você pense. Considerações finais. Jesus Cristo é o grande reconciliador. Para ele, não há barreiras. Ele é capaz de reconciliar pais aos filhos e o coração dos filhos também aos pais. E ele está vivo. E ele pode abençoar filhos e pais nessa relação maravilhosa e abençoadora, né? Os pais são treinadores do coração dos filhos, né? Eles são pastores, eles vão guiar, os pais vão guiar o coração dos seus filhos, né? Não vai haver paternidade influente sem uma conexão entre filhos e pais. Isso tem que ser resolvido, né? Se isso é motivo de oração, ore para que isso ocorra. E haja para que isso ocorra também, não é? Os limites vão precisar ser estabelecidos, não tem jeito. E a autonomia, juntamente com essa segurança, deve ser outorgada também de forma gradual aos filhos, não é? Sem extremismos, nem permissividade e nem autoritarismo. Os pais equilibrados buscam a Deus e a sua palavra, e eles vão encontrar sabedoria para poderem ser guiados e também guiar os seus filhos. A influência dos pais vai ser contínua e crescente na vida dos filhos, né? Ninguém poderia ser melhor para esse exercício e dinâmico e abençoador do que você, pai, do que você, mãe. Que Deus abençoe a sua paternidade, a sua maternidade. Você, filho, reflita também sobre como tem sido a sua posição diante dos seus pais. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Jesus Cristo pode trabalhar na sua vida. Deus abençoe a sua vida.